eu queria começar o podcast por uma história. Uma história que explica por que física experimental às vezes é algo ingrato. Às vezes. Mas eu acho que essa é uma história extremamente divertida, assim, de um caso bem, não extremo, assim, mas um caso em que você vê como quando você tá fazendo um experimento, você tem que lidar com muitas variáveis que você normalmente não esperaria que estivessem associadas com o que você tá fazendo, certo? Estou interessado. Eu não sei se recentemente você viu, mas aconteceu a descoberta, não descoberta, né? Já era imaginado que isso existia no Sol, mas conseguiram provar, através de detecção de neutrinos, que o Sol faz um tipo de fusão conhecida como ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio. Que é basicamente como o nome diz, é um ciclo que, bem, pode começar em qualquer um desses elementos e através de uma série de reações nucleares e decaimento beta fica rodando. Tipo, carbono vira nitrogênio, que vira oxigênio, que vira nitrogênio de novo e fica dando essas voltas. E às vezes o ciclo escapa e termina nos ferros e daí decaimento beta volta para oxigênio. Enfim, é um ciclo de produção nuclear que é esperado em estrelas maiores, mas ainda era incerto se o Sol tinha a quantidade de massa para realizar esse ciclo, certo? Certo. Então, o objetivo do experimento é comprovar experimentalmente que esse ciclo existe, detectando neutrinos que esse ciclo produz. Falou em detectar neutrinos, eu já tô preocupado que vai ser uma mão na roda. Então, detectar neutrinos, por mais que seja trabalhoso, a gente já tem um entendimento bom de como se faz isso. E que é o seguinte, a gente vai botar um tanque de algum líquido que cintila quando o neutrino passa, o neutrino interage com o elétron é chutado do átomo e legal, apita o nosso detector, certo? Só que, bem, isso é para detectar um neutrino. Agora, como a gente faz para saber se os neutrinos detectados são de fato desse ciclo CNO, carbono, nitrogênio, oxigênio? Aí a gente tem que olhar para a energia específica de cada neutrino, certo? Então, cada uma dessas várias reações do ciclo CNO emitem neutrinos com energias específicas e a gente vê se a nossa distribuição de energia, isso é, em média, qual energia que um neutrino chega, quantos neutrinos chegam com tal energia ou outra energia, e vê se isso é coerente com a existência do ciclo no Sol, ok? Perfeito. A primeira boa notícia é que o Sol largamente produz neutrinos pelo ciclo PP. Só que os neutrinos do ciclo de produção usual do Sol, que é a cadeia que funde prótons em hélio, é bem mais baixa que a desse ciclo. Então é muito fácil diferenciar os dois. Então esse não é um problema, certo? Eu tô só esperando aonde vai morar o problemão nessa brincadeira. O nosso problema é com o elemento bismuto, o Bi-210. Por quê? Por uma coincidência cósmica aí, o bismuto também pode emitir neutrinos, e a energia em que o bismuto emite neutrinos é basicamente igual à energia que você está esperando vindo do Sol. E o bismuto existe espalhado por toda a superfície da Terra. Então, dentro da região que o detector capta, ele vai estar pegando o bismuto das paredes, do chão ao redor da própria Terra, sabe? Então, o ruído de fundo, no caso, vai ser exatamente o que a gente tá querendo medir com o experimento. Então, chega uma porrada de neutrinos. Como você sabe o que é bismuto? E quantos deles você sabe que é do bismuto e quantos que realmente é neutrino solar? Tem algumas coisas gerais que você pode fazer, né? Você pode tentar esperar, ok, os neutrinos solares vêm da direção do Sol. Mas, e aí que chegou a parte que você tem que ligar os pontos de forma muito louca em física experimental. Bismuto, ele decai. É um elemento pesado, então ele começa a decair. E eventualmente ele decai para polônio, 210. E o polônio não decai em algo que emite neutrinos. No caso, o bismuto não emite neutrinos, né? Ele emite elétrons que pareceriam muito um elétron chutado pelo neutrino, certo? Então, você não consegue diferenciar os elétrons que o seu detector tem pelo causa do neutrino dos elétrons que tem por causa do bismuto. Só que o polônio, uma parte da cadeia do decaimento do bismuto, emite partículas alfas, que daí é bem fácil de diferenciar. Então, a análise envolve uma volta bem longa, em que você estima a quantidade de polônio pelas partículas alfas no seu detector, daí você faz a cadeia de decaimento reversa, faz a conta reversa, e estima quanto das detecções de neutrino, na verdade, são falsas detecções, por conta do bismuto que teria decaído nesse polônio, e daí você subtrai isso do seu dado, e daí o que sobrar é neutrino do Sol. E esse valor que sobra foi bem pequeno, imagina? Foi não bem pequeno, né? Porque o experimento rodou por ano, é experimento de longo tempo, mas você, com uma vez que você faz isso, dá certinho a curva de energia esperada dos neutrinos do ciclo CNO. Isso é interessante, conhecimento que enriquece nosso dia a dia.